Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45. Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Grande Criador, a sua palavra é real, é verdade, e nós queremos tê-la completamente revelada pelo seu profeta na nossa vida. No nosso cotidiano, dependemos da palavra. Como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Estamos aqui confiados no Senhor, não na nossa força, na nossa inteligência, que não temos, mas na sua misericórdia, na sua graça. Fale conosco e nos abençoa para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouco sobre a primeira e segunda Eva. Bom, Adão e Eva, todos sabem que eles pecaram, e quando você peca, você precisa de um Salvador, você precisa de um remidor, você precisa de um que te toma, te compra de volta. Assim como a gente vê o natural, que a Eva falhou e Adão a tomou ainda, foi como redimi-la. Isto o profeta mostra que Adão e Eva é um tipo de Cristo e a igreja. Eu tenho algumas coisas aqui para ler para vocês. Se não houvesse aquela queda, não haveria também a manifestação de um Redentor. Precisa da queda para ter o Redentor. E ali nós temos a queda de Adão e Eva. E Deus deu sangue de bodes, de cordeiros, de touros, para eles durante todo o período do Velho Testamento. E ali estava também sendo representada a igreja ortodoxa, a igreja judaica, que precisava de um Redentor, certo? Estava precisando de um Redentor. E o Redentor tinha que vir porque pagava o preço de seus pecados e comprava aquela pessoa de volta, aquela igreja de volta, aquele povo de volta. E foi isto o que Cristo fez. O irmão Branham fala sobre isso, o parente redentor, que quando
Cristo redimiu a Noemi, que aponta para o Velho Testamento, para a Igreja Ortodoxa, ele tomou a Ruth como esposa. Isso nós já vamos entrando na segunda Eva. A primeira, abaixa um pouquinho o som, está o microfone aqui. A primeira, ela precisava do Redentor, então se aparece uma segunda. Vai precisar de um Redentor se ela cai também. Então nós temos que Cristo tomou a Ruth. E o irmão Brana, em várias mensagens, como nós já pregamos sobre as noivas, irmão Brana expõe claramente que a noiva de Jesus Cristo, de Cristo caiu. Então se ela caiu, ela precisa de ser redimida. E só existe um Redentor. Como Cristo veio, redimiu os irmãos do Velho Testamento e tomou a igreja gentia, que é a Ruth, mas essa igreja gentia do Pentecostes, logo em seguida ela caiu em Niceia. Então ela precisa do Redentor, ela precisa de ser redimida. É isto que muitas vezes se torna difícil entender como que Deus redimiu Noemi, que é o Velho Testamento, a igreja ortodoxa, e tomou a Ruth, a igreja gentia. Mas tomando a Ruth, a igreja gentia, ali no Pentecostes você vê que é a igreja alfa. E ela era uma igreja dotada do poder de Deus, com os dons, com toda a bênção que ela precisava naquele dia. Mas ao prosseguir, houve a queda ali na frente. Não poderia, lembro daquilo que o irmão Brana disse, que Jesus não podia redimir há 2000 anos atrás. Eu não trouxe esse parágrafo, me veio aí. Ele não podia redimir há 2000 anos atrás. Ele diz, ele não podia redimir há 40 anos. Ele não podia. Então nós vamos ver, por que há 2000 anos? Não, porque ela não tinha caído ainda. Como redimir se ela não caiu? Estou falando agora da segunda Eva, certo? A primeira, nós já falamos sobre ela, agora vem a segunda, que é do segundo Adão. E como nós tivemos a imagem do natural, nós temos também agora a imagem do espiritual. Do Adão pecador, temos agora do Cristo remidor. A gente tem que ter esta segurança. Então, por que ele não podia redimir há 40 anos? É uma pena não ter trazido esse parágrafo, mas vocês que leem sabem. Como ele não pôde redimir há 40 anos? Porque do irmão Brana, há 40 anos atrás, ainda não tinha manifestado o ômega. Enquanto não manifesta Deus em carne, aquele ofício que era idêntico, igual ao de Jesus Cristo, porque Jesus é alfa e ômega. E como alfa, ele teve ali a sua igreja, e esta igreja, que é a segunda Eva, ela caiu. Então ela tinha que ser redimida. E ela foi redimida exatamente quando Cristo veio outra vez, pregando selos, revelando os trovões, revelando um novo nome, trazendo esta mensagem de vida para nós que não tínhamos antes. Só veio aparecer quando o profeta veio, porque aí estava a mensagem que poderia tomar esta segunda Eva e redimir. Irmão Brando diz que tudo, ele diz assim, que tudo tem sido redenção. Tudo foi redenção. Redenção é trazer de volta. Ele diz, trazendo de volta. O que foi? Trazendo de volta.
Então eu quero ler para vocês. Mas até aqui, dando esta explicação para você da primeira e segunda Eva, que a primeira caiu e Deus redimiu, como foi Cristo, parente redentor, redimindo a Noemi, que representa o Velho Testamento, e tomando a Ruth, que representa o Novo Testamento. Certo? Mas logo em seguida, houve a queda, aquela igreja alfa. Por isso, irmão Brana diz, ela é alfa e ômega, porque ela retorna outra vez. Aquela igreja do Pentecoste, ela retorna outra vez, mesmo que ela caiu em Niceia, ela retorna outra vez como a segunda Eva, que ela foi redimida. Daqui a pouco leremos mais um pouco disso. Eu quero ler o que o irmão Brana fala aqui do segundo Adão e da segunda Eva, 163, Cristo é o mistério de Deus revelado. Qual é o seu propósito agora? Diz, expressar-se como um filho. Então, através da vida deste filho, sua cruz, o sangue, diz aqui, de sua cruz, para que ele pudesse reconciliar consigo um corpo, uma noiva, a qual é Eva, a segunda Eva. E Deus deu isto em um tipo, como ele fez com Moisés e todos eles. A mesma coisa ele fez em Adão e Eva, dando um tipo, pois eles eram Cristo e a noiva. Ele é o segundo Adão, a igreja é a segunda Eva. Isto é exatamente para o tempo do irmão Brana para cá, esta igreja, porque não podia fazer nada sem que primeiro viesse o ômega, que foi o ministério do profeta. Ele não podia fazer isso no tempo de Lutero, de Wesley, pentecostais, nem na primeira, segunda etapa. Ele tinha que fazer isso exatamente quando manifestasse o ômega, porque se ele é alfa e ômega, ela também. E ele é o redentor. Guarde bem. 164. Enquanto a segunda Eva se compromete contra a palavra. Agora, isso aconteceu lá no ano 325. A segunda Eva se compromete contra a palavra. Não está ela fazendo, se ela se compromete contra a palavra, ela não estaria fazendo a mesma coisa que a primeira fez, se ela se compromete. Então precisa de uma redenção, é uma pergunta na verdade. E se ela faz isso, precisa de um redentor, uma mensagem. E o redentor sempre é Cristo. Mas como você tem Cristo no amanhecer, que é alfa, e Cristo no entardecer, que é ômega. De toda maneira, é Cristo operando através de um corpo, trazendo a redenção para a sua igreja. 415, é Cristo, mistério de Deus revelado. Ela é a segunda Eva, mas ela não está estragando as suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Quer dizer, ela não está. É esta segunda Eva, o irmão Brana já está falando de Cristo, mistério de Deus revelado, que é exatamente a igreja do último dia. A Eva do último dia. Ele nem fala do período que ela caiu lá atrás, porque ele está falando aqui do período do levantamento. Ela é a segunda Eva, mas ela não está estragando as suas vestes de pureza, santidade para o seu marido. Por isso ele diz nessa mensagem, todas caíram, mas esta não cairá, certo? Esta, ela foi redimida, então ela não cairá. Obra-prima, 172. A primeira Eva que caiu, e foi usada na segunda reforma, a segunda vinda, está trazendo um filho. Agora, se tornou verdadeira noiva outra vez.
a semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio, que é Lutero, Wesley e assim por diante. Diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. É isto. Assim tem a noiva também. Ela é alfa e ômega, certo? Por isso ela tinha que aparecer no último dia redimida, porque é o que Cristo fez por ela. E nós somos exatamente esta Eva redimida. Como não tem terceira Eva, não existe terceira Eva, então é exatamente a segunda Eva, conforme o irmão Brana ensina, ela é redimida. Essa noiva do último dia, ela é uma redimida. Ela foi comprada de volta. E guarde bem, quando Jesus veio, ele veio, redimiu Israel e tomou uma noiva gentia. E vem essa noiva e cai. Agora ele vem como ômega redimir esta outra vez. Ela precisa de um redentor. Isto veio acontecer no tempo do profeta, que era o tempo do ômega, Cristo operando através de um profeta. 176, obra-prima. Observe a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não pode ser verdadeiramente uma família, a não ser que eles sejam um. E se eles são um, então eles vão agir igual. Se esta igreja é uma com Cristo, ômega, ela vai agir igual. Assim como a igreja foi um com Cristo, alfa, no Pentecostes. Eles têm que ser um. Se eles não são, não será uma boa família. É como no lar. A esposa puxando para um lado, o marido para o outro. Isto faria uma família horrível. Então aquilo que o esposo faz, a esposa faz igualmente. É isso que acontece com Cristo e a igreja. Mas em acordo, com amor um para com o outro. Esta é a família. Ela vive bem porque vive em acordo um com o outro. O irmão vive bem porque vive em acordo um com o outro. E agora, aquela foi a obra-prima de Deus. E todas as verdadeiras famílias aqui retratam aquilo, mostram aquilo, veio. E agora a família, a obra-prima, tem vindo outra vez. Que Deus precisa de uma obra-prima para o arrebatamento, é uma obra-prima. E você sabe que a obra-prima veio exatamente no tempo do profeta. Essa igreja, a obra-prima, porque ali tinha um profeta, onde Deus estava manifestando o seu ministério, ômega. E agora a família, obra-prima, tem vindo outra vez. Cristo e sua noiva, prontos para virem. O segundo Adão, a segunda Eva, prontos agora para retornarem para a sua casa, para o milênio. Retornar para a sua casa, tem que ir para o milênio. E todo o quadro tem sido redenção do que isto foi trazendo de volta. Exatamente, trazendo de volta outra vez. Se Deus fez isto na primeira Eva, que aponta também para a igreja ortodoxa, e ele veio e morreu e redimiu aquela igreja ortodoxa, mesmo, é interessante, ela rejeitando, ele redimiu aquela igreja e tomou uma noiva gentia. Isso é o que o irmão Brana ensina. Agora, a segunda Eva, nesse tempo final, ela está
redimida. Eu quero apenas ler um parágrafo para completar aqui, porque fala que ela está redimida, mas como ela pode estar redimida nesse tempo do irmão Brana? Porque o nosso tempo é um prolongamento do tempo do sétimo anjo. Assim como o sétimo selo aqui com a noiva é um prolongamento do sétimo selo que cumpriu no tempo do irmão Brana. Se não cumprisse lá, não saberíamos aqui. Por que sabemos aqui? Porque cumpriu com o irmão Brana o sétimo selo. Aí o irmão Brana mostra aqui no 232, a festa das trombetas, logo que essa igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba, quando a noiva é levada. Então, se a noiva ainda não foi levada, o mistério do sétimo selo está aqui, ainda. Mas desde o tempo do irmão Brana, nós temos este mistério do sétimo selo, por isso ele era o cumprimento do sétimo selo. Ele representava o sétimo selo. Ele era o mensageiro tanto da sétima era, como também do sétimo selo. Ele era mensageiro de Apocalipse 3,14, como de Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é o que o irmão Brana mostra. Agora, quase encerrando a nossa palavra, 238, a festa das trombetas, e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? A mensagem do sétimo anjo, chamar o povo, chamar a noiva para fora de Pentecostes. É interessante que o povo hoje da mensagem está querendo voltar ao Pentecoste. Eles estão pulando, gritando, falando línguas, que são dons, na verdade, coisa muito boa, mas o irmão Brana diz, eles pulam e gritam, e não conhecem nada, porque não conhecem o novo nome. Ele disse, será revelado nos trovões, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então aqui nós devemos ver esta noiva que foi chamada fora de Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Agora, irmãos, a expiação, se precisa da expiação, só Cristo pode expiar, entende? Só Cristo, ele não tem outro que possa expiar. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso ele é primeiro e último, ele é alfa e ômega. Se ele redimiu a Israel e tomou a Ruth por esposa, que é gentia, então agora nós temos que ver esta expiação, esta redenção que passa para a igreja nesse dia final. Aqui mostra que a igreja falhou ali atrás. Ela precisa de uma expiação genuína. Agora, a do Calvário não foi genuína? Foi, mas a do Calvário foi genuína, redimindo a Israel, que era Noemi, para poder tomar uma noiva, a Ruth. Agora, nesse tempo final, ele está mostrando que está chamando um povo fora do Pentecostes. Se você é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo hoje, você não pode estar fazendo aquilo que o movimento pentecostal faz. Por quê? Esta noiva foi chamada através do sétimo anjo. E você não tem o sétimo anjo aqui mais, ele já veio, já pregou e já foi, ele já chamou. Então, quando você lê a mensagem, você simplesmente crê. Diz, Pai, eu creio nestas coisas, eu sou chamado. Esta é a noiva que foi chamada fora de Pentecostes, tradições do mundo, para uma expiação genuína. Agora, que expiação vem? Você sabe que Israel será expiado, diz o profeta, por choro, por lamentação. Não mais pelo sangue de bodes, que eles ainda sempre sacrificam. Não, eles vão ter a expiação
para o tempo deles, cada família chorando a parte. É lamentação a expiação de Israel, daqueles que ainda vão manifestar com Moisés e Elias. Mas para o nosso tempo, é o 7º anjo que traz a mensagem, e este povo, que ele está chamando esta noiva para fora do Pentecoste, fora das tradições do mundo, para uma expiação genuína, a palavra Cristo. Olha para você ver, a palavra Cristo, sempre você vai encontrar Cristo sendo a palavra. Até o novo nome você vai encontrar no capítulo 19 de Apocalipse como a palavra, mas na verdade tem um nome, a palavra tem um nome, mas ele está mostrando aqui por causa da mensagem do 7º anjo, para uma expiação genuína. Ele está falando para tirar uma noiva fora do Pentecostes, porque depois que caiu em Nicéia, ela veio levantando com Lutero, Wesley, Pentecostes, e a mensagem do irmão Branham veio para tirar nós do pentecostalismo, para dar uma expiação genuína, para tirar nossos pecados de uma maneira genuína. Nesse tempo ele diz, a palavra Cristo personificado em sua palavra aqui. Se o irmão Branham parasse aqui, parece que ia ficar faltando alguma coisa, porque ele completou o pensamento. A palavra Cristo personificado na sua palavra, quer dizer, na palavra, na Bíblia, e ele está personificado em sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Então era uma coisa para o tempo do profeta, Deus operando, trazendo agora esta redenção para a segunda Eva, que vai para o milênio, mas trazendo esta redenção através desta expiação genuína. A palavra que não foi revelada para Lutero, para Wesley, para pentecostais, a palavra que a primeira e segunda etapa não conseguiu. Então ele diz, a palavra Cristo personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Por isso, esta segunda Eva, ela é redimida nesse tempo final. Por isso, irmão Branham vem e diz, o que é 7? Ele diz, 7 é redenção. Mas redenção para quem? Redenção exatamente para a noiva. 7 é redenção, é o tempo que ela está mostrando que ela foi redimida. Por que ele não podia fazer isso há 2000 anos atrás? Porque ela não tinha caído. Por que não podia fazer há 40 anos atrás? Porque ainda não tinha manifestado como precisava manifestar o próprio Cristo, ômega. E a gente vê naquela vinda de Cristo no Monte Pôr do Sol, você vê a manifestação de Cristo, ômega, descendo, fazendo as mesmas coisas, tendo aquela espada na mão, é a palavra que só cabia na mão do 7º anjo, que tem 7 letras, e através desta mensagem, de 7 selos, 7 trovões, é que nós somos redimidos, como o irmão Branham diz aqui, todo quadro tem sido redenção, todo quadro tem sido redenção, porque ela tipifica, Adão e Eva tipificava Cristo e a igreja. Então aqui nós temos outra vez, Cristo e a segunda Eva, nós temos em tipos novamente, finalizando o nosso período aqui na terra, que a igreja venha perceber que você é a segunda Eva que foi redimida, certo? Foi redimida, não é questão de uma Eva caída, mas de uma Eva redimida. Por isso a Bíblia trata exatamente da primeira e a segunda Eva. O irmão Branham trata primeira e segunda Eva.
porque e o primeiro e segundo Adão. Então, como nós caímos no primeiro Adão, fomos levantados no segundo Adão. Agora, a igreja caiu, ela como noiva alfa, ela caiu, e o irmão Branham diz, é a única que volta, porque as denominações caem, mas não volta. Luterano, wesleyano, pentecostal, cai, mas não volta. Mas esta noiva, ela caiu, mas ela volta. Então ela voltou, quando? No tempo do profeta para cá. Se não cremos naquilo que o profeta revelou na terceira puxada, isso está mostrando que está faltando eleição de noiva em nós, porque a redenção está no 7, e a redenção está exatamente quando os selos foram revelados para poder trazer todo o mistério revelado para a noiva. Ele não revela a qualquer um, ele só revela a sua noiva, certo? E temos que saber, para ser noiva tem que ter o homem e a mulher. Nós temos aqui na Bíblia que é exatamente isto. Irmão Branham está mostrando que Adão e Eva, Cristo e a igreja. Você não pode mudar isso de maneira alguma nesse tempo também. Cristo operando neste último dia, através do ministério do profeta, trazendo a redenção para esta segunda Eva. Ela está de pé outra vez, desde o tempo do irmão Branham. Mesmo irmão Branham dizendo, ela virá, porque tem que completar, não pode ficar só naquele grupo dos Estados Unidos, mas tem que completar, isso viria até o fim do mundo. O 7º selo começou lá, mas está até aqui, até o momento do rapto desta igreja. Que Deus nos dê cada dia mais luz. Amém. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de ver o Senhor como Alfa e Ômega, e a sua igreja, sua noiva, também Alfa e Ômega, porque ela tinha que levantar. O primeiro Adão caiu, mas o segundo não. O segundo ficou de pé. Ele foi o Redentor, ele é o Redentor, parente. E ele é parente nosso também, nesse tempo final, para poder redimir esta noiva na última era. Senão ela estaria caída com a mensagem de Lutero, Wesley, Pentecostes, mas precisava da mensagem de redenção. Cristo descendo através de seu profeta nesta terra, pregando estas mensagens para mostrar para nós, eu sou o Redentor parente. Ó Deus, esta mensagem que nós temos do Senhor Jesus, deste segundo Adão e desta segunda Eva, que é redimida. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.